E aí pessoal, beleza? Eiteca aqui, e no vídeo de hoje, como você já deve ter visto no título do vídeo, a gente vai dar continuidade à nossa série sobre o nosso curso, ou a nossa série de Python em si, e a gente vai fazer aqui a nossa primeira resolução de exercícios, no caso referente à aula 4, se eu não me engano, 12 exercícios, 12 questões, que eu apresentei na última aula e que a gente vai resolver agora. Inclusive, caso você seja novo, não deixe de conferir o canal iTech. A gente está chegando próximo aos 1000 inscritos. Além disso, você vai encontrar vários conteúdos sobre programação e tecnologia aqui no iTech. Mas antes da gente partir para o vídeo, segue uma mensagem do nosso apoiador. E aí aparece o novo apoiador do nosso canal, que é a Scare Cloud, que no caso é uma plataforma completa para fazer sua hospedagem, desde bots a sites a armazenamentos de blobs. Além disso, ela suporta algumas linguagens, como Rust, PHP, Python, que a gente vai utilizar, TypeScript, entre outras. No caso, a Scare Cloud é uma plataforma brasileira, então isso realmente também é bem interessante, pessoal. A gente vê um pouco ali da história da Scare Cloud. Ela iniciou aqui com em torno de 1000 usuários lá em 2021. Agora a gente está aqui em 2024, ela já está com mais de 60 mil usuários, além de estar em outros diversos países também. Aqui a gente pode ver a parte de planos, que existem diversos planos conforme a sua necessidade. A gente tem desde o hobby a também a versão Enterprise, caso o seu projeto realmente seja mais parrudo. No nosso caso aqui, como eu falei, vai ser um projeto relativamente simples. O hobby seria mais do que necessário. Inclusive, se você ainda está iniciando o seu projeto, você pode até mesmo ainda utilizar na sua máquina. Mas caso realmente se você vai utilizar em servidores maiores, vai precisar realmente ter um serviço, essa aqui é uma opção bem interessante. Bem, agora dado o recado do nosso novo apoiador, vamos lá para o vídeo. Pronto, pessoal, aqui como eu falei, estamos na aula 4 e vamos fazer nossos primeiros exercícios. Aqui o primeiro, faça um programa que mostre a mensagem Olá Mundo, que seria o Hello World, como a gente fez na nossa primeira aula. A gente vai dar um print, vai digitar aqui, ó, dentro das aspas simples, como você deve ter visto na última aula, se refere a uma string, a gente vai colocar aqui, olá, no caso, olá, mundo. E ali, prontinho. Vamos dar o print. Enquanto ele faz a conexão, vamos aguardar. Aqui a gente vai fazer o seguinte, agora no segundo exercício, faça um programa que peça um número. Então, mostre a mensagem. O número informado foi, e daí o número. Opa, perdão, que eu aqui entrei no texto. Vamos adicionar aqui uma linha de código. Vamos lá, a gente vai colocar, a gente vai criar a nossa variável número, e ela vai receber um input, um int, no caso é do tipo inteiro, e o input. Informe um número. Pronto. A gente dá aqui um espaço e daí a gente vai dar um print. E vamos colocar um f de string aqui e vamos colocar o número informado foi. A gente coloca aqui o nosso colchetes e coloca aqui a nossa variável número dentro. Damos aqui uma rodada no nosso código e informa o número. Nosso número é o 5 e pronto, o número informado foi 5. Bem simples, pessoal. Com essa solução ou qualquer outra que a gente vai resolver daqui para frente, pessoal, existem várias maneiras da gente chegar no mesmo resultado, pessoal. Inclusive, talvez maneiras mais complexas, porque aqui a gente está nas nossas primeiras aulas e a gente só vai usar o que realmente a gente aprendeu até o momento. Existem várias outras maneiras de chegar ao mesmo ponto. Então, talvez você chegou a uma outra solução desse problema e não tem problema algum, tá joia? Vamos lá. Agora a gente vai fazer o seguinte, faça um programa que peça 4 notas bimestrais e mostre a média. Então vamos lá, a gente vai pedir 4 notas, então a gente vai colocar a nota 1, a nota 2, aqui eu vou colocar a nota 1 primeiro, né? E vamos colocar um valor do tipo float, por causa que vai ter casas decimais, daí a gente vai colocar um input. Se você não sabe o porquê eu estou especificando o float aqui, assista o primeiro vídeo, lá eu falo o porquê, pessoal. Mas de maneira simples é porque a gente vai querer que esse dado seja do tipo float, beleza? E porque o input retorna uma variável do tipo string, tá joia? Vamos inserir aqui então, inserir a nota, pronto. Aqui tá ok.
A gente vai copiar isso aqui. Eu recomendo não copiar, para você realmente escrever o código, mas para acelerar aqui o vídeo, pessoal, eu vou só copiar e colar a nota 2, a nota 3 e a nota 4. São 4 notas, a gente vai inserir aqui. E depois a nossa média vai ser o quê? Vai ser a soma da nota 1. Opa, a média vai receber a nota 1, mais a nota 2, mais a nota 3, mais a nota 4. Para a gente ficar bem simples da gente entender. Isso aqui a gente vai colocar dentro do parênteses, né, pessoal? Porque tem também a ordem de operações matemáticas. Então, primeiro a gente vai fazer a soma de tudo isso aqui, daí a gente vai dividir pelo que? Por 4. Então, a gente chega à nossa média. Então, a gente vai dar um print aqui, print. Agora, a gente vai colocar um F aqui de string e vai colocar a média das notas foi. E a gente coloca aqui média. Pronto. Resolvido. Vamos rodar aqui o nosso código. Vamos colocar a nota de 5, a nota de 5, de 7 e de 2. A média das notas foi 4,75. A gente pode deixar aqui explícito também, dessa maneira aqui, ó, 2.2f, para a gente explicitar que a gente vai querer 2 casas decimais, tá joia, pessoal? Aqui ele já deu 2 casas decimais, mas talvez a gente queira só uma, ó. Vamos colocar só uma, vamos rodar isso aqui. Vamos colocar nota 5, 6, de 1 e daí um 10. A nota foi 5.5. Viu como ele arredondou aqui? Deixou só uma casa decimal. Beleza, pessoal? Para a gente já pegar essa observação. Agora a gente vai criar um programa que converta metros para centímetros. 1 metro vale quantos centímetros? Para você que não saiba, vamos aqui rapidinho. A gente vai ver o seguinte, que 1 metros para centímetros. No caso, 1 metro vai valer 100 centímetros, mas só para vocês terem certeza. Olha só, 1 metro vai valer 100 centímetros. Ok, pessoal? Então, vou voltar aqui para a nossa resolução. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai... Opa! Aqui ainda na conversão. A gente vai aqui na conversão e a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar aqui em metros. E a gente vamos deixar aqui em M. E vai fazer o seguinte, a gente vai colocar... Os metros provavelmente vão deixar do tipo int. Nesse caso aqui, para ficar mais fácil para vocês. E a gente vai colocar um input. Insira o valor em metros para converter em centímetros. A gente vai deixar bem explícita a nossa pergunta e a gente vai fazer aqui a nossa variável cm, que seria os centímetros, né? A gente vai pegar 1 metro e vai multiplicar por 100. Beleza? Então a gente vai dar aqui um print. Vamos colocar um F aqui. A gente vai explicitar que a gente vai colocar aqui a nossa string metros, porque são em metros. Representa, no caso, representa. A gente vai colocar a nossa outra variável que é cm. 1 metro representa, aqui no caso vai ser 1 metro, representa para centímetros. Então, vamos rodar isso aqui e vamos ver o seguinte. Insira o valor em metros para converter em centímetros. Então, 1 metro representa 100 centímetros, como a gente acabou de ver. Beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte. Faça um programa que peça um raio de um círculo e calcule e mostre sua área. No caso que eu não vou mostrar novamente para vocês, pessoal, mas a fórmula é o seguinte, a gente vai ter aqui a área do círculo, vai ser o quê? Vai ser π. Aqui no caso eu vou usar 3.14. Por favor, se você gosta da matemática ou qualquer outra área, não me julgue por eu estar arredondando aqui para 3.14, porque π não vale esse valor, né, pessoal? Mas a gente só vai usar aqui para fim de teste, vamos deixar o π valendo 3.14. Mas eu sei que esse não é o real valor de π, mas é uma dízima periódica. Tá joia? A gente vai deixar a área 3.14 vezes o raio elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado. Então a gente vai fazer o seguinte. Aqui a gente não tem uma variável raio ainda, né, pessoal? Mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar assim. Explicitar que primeiro a gente leva ao quadrado e depois a gente multiplica, tá joia? A gente vai pedir aqui então um raio. Vamos fazer o seguinte. A gente vai pedir um raio que vai ser um int. O nosso raio pode ser float também, né? Float. E a gente vai colocar aqui um input.
e vamos colocar qual o valor do raio. Qual o valor do raio? Vamos rodar aqui. Vamos rodar aqui nosso... Opa! Esqueci do importante, né, pessoal? Vamos parar aqui que eu esqueci de dar o print. Vamos lá, vamos dar um print. O raio do seu círculo a gente vai explicitar aqui o raio. E a área dele a gente vai colocar área. Vamos rodar aqui. Qual é o valor do raio? Vamos colocar o valor de 5. O raio do seu círculo é 5.0 e a área dele é 78.5. Vamos confirmar isso, só um momento. A nossa calculadora aqui. A gente vai pegar o 5, vai elevar ao quadrado aqui, deixa um momento. A gente vai elevar ao quadrado e vai multiplicar por π. Cadê o valor de π? Aqui. 78.53. Vamos ver se está próximo. 78. Aqui foi quanto? 53. Aqui foi 5.5. Tá, ok. Porque aqui a gente não especificou. Aqui eu vou deixar o seguinte. Eu vou colocar 2.f para duas casas decimais. Como eu falei aqui, a gente usou o π como 3.14. Mas esse não é o real valor dele. Mas a gente não vai debater isso nesse vídeo. Mas para a gente calcular a área de um círculo, é basicamente isso. A gente vai pegar o raio, vai elevar ao quadrado e vai multiplicar por π. Tá joia, pessoal? Agora a gente vai para o seguinte. Faça um programa que calcule a área de um quadrado. Em seguida, mostre o dobro dessa área para o usuário. Bem, pessoal, é bem simples, né? Como que a gente calcula a área de um quadrado que tem os 4 lados iguais? Bem simples, pessoal. A gente vai pegar um dos lados e vai elevar ao quadrado, tá joia? Então, vamos pegar o seguinte. Vamos fazer aqui o nosso lado. Ele vai receber um float, né? A gente vai colocar aqui um input. Vamos colocar insira de um dos lados do quadrado. A gente vai fazer o seguinte, a nossa fórmula, né? Que a área vai ser igual a L elevado ao quadrado. E a gente vai pegar aqui a nossa área. E eu vou colocar aqui dobro. Vai ser o quê? A gente já poderia calcular isso ali em cima, né, pessoal? Mas eu vou facilitar aqui para vocês entenderem. A gente vai pegar a área e vai elevar o 2, porque é o dobro, né? Então a gente vai querer que em seguida aqui mostre o dobro dessa área para o usuário. Então a gente vai dar um print e a gente vai fazer uma resposta ainda mais completa. A gente vai fazer o seguinte. O comprimento de um dos lados do quadrado e a gente vai colocar aqui o L. Sua área e a gente vai colocar a área. Aqui deixa eu dar um espaço. E o dobro dela e a gente vai colocar aqui agora a área dobro. Então vamos rodar aqui o nosso programa. Vamos colocar aqui 5. O comprimento dos lados é 5.0, sua área é de 25, ok. E o dobro dela é 50. Opa! Prontinho. Agora vamos para a sétima questão. Faça um programa que pergunte quanto você ganha por hora e o número de horas trabalhadas no mês. Depois disso, calcule e mostre o total do seu salário no referido mês. Também é um exercício bem de boa, pessoal. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter duas variáveis aqui, né? Que vai ser as horas trabalhadas e a gente vai ter o valor hora. Então vamos fazer o seguinte, as horas trabalhadas vai receber o seguinte, vai receber um float, vai receber um input e vai colocar o seguinte: quantas horas você trabalhou nesse mês? Você vai informar. E aqui a gente vai colocar um float, vai colocar um input também novamente e vai colocar qual é o seu valor hora.
A gente vai perguntar isso, o usuário já vai informar. A gente vai dar aqui um print. Vamos colocar o seguinte. Você trabalhou. Pessoal, aqui para quem não entendeu, como que a gente vai chegar nisso? A gente vai ter o total de tempo acumulado que você trabalhou no referido mês e vai multiplicar pelo valor hora. Aí a gente vai chegar no nosso salário. Uma multiplicação bem simples, beleza, pessoal? Horas trabalhadas vezes você trabalhou horas trabalhadas com o valor hora de... A gente vai colocar aqui o cifrão e aqui a gente vai colocar o valor hora. E nesse mês, seu salário foi... E a gente vai colocar o seguinte, aqui a gente não criou uma variável salário como a gente fez nos outros casos. Eu simplesmente vou pegar as horas trabalhadas e vou multiplicar pelo valor hora. Tá, mas por que eu fiz diferente? Porque nesse caso aqui a gente não vai usar isso em nenhum outro momento. Mas é um bom caso a gente criar uma variável para isso. Por quê? Pode ser que a gente use o nosso salário em outras partes do nosso código. Então pode ser sim uma boa prática. Você vai depender de caso a caso. Nesse aqui, como não vai ser extremamente necessário, você só pode mostrar aqui o valor sem criar uma variável para isso. Tá joia? Então vamos dar um print aqui. Quantas horas você trabalhou esse mês? Vamos chutar aqui 220. Qual é o seu valor hora? R$10. Então o seu salário vai ser de 2.200. Bem de boa. Vamos para a nossa oitava questão. Faça um programa que peça temperaturas em graus Fahrenheit, transforme e mostre temperaturas em graus Celsius. Opa, pessoal, agora que eu percebi que eu poderia ter dado um pouco mais de zoom aqui no código. Lamento, caso você tenha dificuldade aqui para ter visto. Vou voltar aqui aos exemplos que a gente fez aqui, o print Olá Mundo, aqui o outro caso que eu mencionei. Dessa maneira vocês conseguem ver melhor, né? Aqui eu vou mostrar as soluções novamente, pessoal. Essa aqui é a segunda solução, essa é a quarta que eu mencionei, a quinta, a sexta solução, e a sétima e a oitava que a gente agora. Aqui, nesse caso, a gente vai ter a seguinte fórmula, pessoal, para a gente calcular a temperatura de Fahrenheit para Celsius. A gente vai pegar o quê? Graus Celsius vai receber Fahrenheit menos 32 e vai dividir por 1,8. Mas calma que eu quero... Só que existem outras maneiras de fazer isso também e eu vou mostrar aqui no vídeo, pessoal. Mas vamos lá. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui, ó. Vamos criar nossa variável f, que vai ser Fahrenheit. Aqui em maiúsculo eu deixei. Ela pode ser do tipo float, né? Porque pode ser 5.7, etc, etc. 5,8 graus. Então vamos deixar em float, né? Ou não, acho que eu vou deixar inteiro aqui para questão de exemplo. Mas se a gente colocar um número tipo 5,7 graus Fahrenheit, tá ali, sabe? Então não vai dar certo. Mas nesse caso aqui vamos trabalhar com inteiras. Então vamos colocar o input. Vamos colocar insira a temperatura em Fahrenheit. Parece alemão, né, pessoal? Mas se eu não me engano, isso aqui não é alemão, não. É inglês, se eu não estou equivocado. Agora vamos lá. A gente tem a temperatura aqui em Fahrenheit. E a gente vai receber justamente isso na nossa fórmula. Então a gente vai pegar aqui e vamos dar o print. Print. A gente vai colocar aqui Fahrenheit. Aqui eu não tenho o símbolo de grau. 32 graus. Fahrenheit. Equivalem a graus Celsius.
Celsius. Prontinho, pessoal. Essa é uma das maneiras. Vamos rodar aqui o nosso código. Vamos colocar nossa temperatura aqui, 32 graus Fahrenheit. Vocês vão ver que ele vai trazer zerado. Ah, aqui tem um ponto importante, pessoal. Ai, 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 ai. A gente esqueceu, isso aqui é bom ficar, que eu peguei Aqui é um ponto importante. Eu acabei colocando uma vírgula aqui, pessoal, mas é um ponto. Ai, 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 ai. Agora sim. Eu sabia que tinha uma coisa estranha. 32, agora sim. 32 graus Fahrenheit equivale a 0,0 graus Celsius. E como vocês podem ver aqui... Opa, deixa eu voltar aqui. E como vocês podem ver aqui, é exatamente isso. E para quem já percebeu, a gente pode aplicar uma regra de 3 aqui. Não só uma regra de 3 também, mas a gente pode fazer o seguinte. Essa é uma das soluções, eu vou criar a segunda aqui. A gente pode fazer o seguinte, a gente vai pegar isso aqui. Vamos colocar aqui. E o que a gente vai fazer nessa fórmula? A gente vai receber o F, perdão, maiúsculo, e vai dividir por 32. Daí a gente vai colocar aqui o nosso print igualzinho. A gente pode aplicar aqui uma regra de 3 também, né, pessoal? Porque se a gente faz o seguinte, se x graus Fahrenheit valem tantos Celsius, então x graus Celsius vai valer tantos Fahrenheit e assim por diante. Ok? Mas essa aqui é a nossa fórmula para a gente utilizar. Beleza? Agora vamos para a nona questão. Opa! Deixa eu dar um zoom aqui. Faça um programa que peça 2 números inteiros e um número real. Calcule e mostre o produto do dobro do primeiro com a metade do segundo, a soma do triplo do primeiro com a metade e o terceiro elevado ao cubo. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai pedir aqui, ó, aí vamos especificar que ele é int, a gente vai receber então o tipo inteiro, a gente vai colocar aqui, input, insira um valor. Pronto. A gente vai fazer o seguinte e a gente já vai colocar aqui, ó, os outros dois, que seria o B, e ele também é int, e o C, que daí ele vai ser float. Aqui a gente vai especificar que é do tipo float também. Então a gente já fez essa criação, agora a gente vai fazer as 3 questões, né? A gente vai aqui, solução 1, vou colocar SL1, tá? Já é pra gente entender. A gente quer o seguinte, o produto do dobro do primeiro. Então é o seguinte, a gente vai começar aqui com aspas, porque a gente vai querer o dobro do primeiro. O dobro do primeiro é o quê? É o A, int. O primeiro eu poderia colocar primeiro aqui, eu vou deixar explícito assim, primeiro, segundo, vou colocar terceiro, para facilitar a compreensão de vocês. Terceiro. E aqui eu vou colocar primeiro, 20. O produto do dobro do primeiro com a metade do segundo. Então a gente vai querer o produto disso. Então é uma multiplicação. O primeiro, a gente vai querer o dobro do primeiro. A gente vai querer o produto. O produto é o quê? É o resultado de uma multiplicação. Isso é o produto. Então a gente vai querer o resultado da multiplicação do dobro do primeiro com a metade do segundo. Então aqui, nesse outro colchetes, a gente vai ter a metade do segundo, que é o segundo, que também é um número inteiro. E a gente vai dividir por 2. Opa, segundo. Prontinho. Então a gente vai ter a nossa primeira solução. A gente vai ter agora a solução 2, que é o segundo, que é a seguinte. Ela pede a soma do triplo do primeiro com o terceiro. Então a gente vai repetir basicamente essa seguinte equação. Chegar no seguinte, a gente vai querer a soma, agora não é o produto, a gente quer a soma do triplo do primeiro. O triplo seria o quê? 3 vezes o triplo do primeiro com o terceiro. Então a gente vai somar o terceiro item, só a soma dos dois, só a soma disso. Então aqui eu não preciso colocar nem em parênteses, a gente vai calcular o triplo do primeiro e vai somar com o terceiro valor, que é o terceiro, que vai ser float. Tá joia?
E agora a gente vai aqui, a terceira solução, solução 3, que vai ser o quê? O terceiro elevado ao cubo. Então vai ser o terceiro float e eleva ao cubo. Prontinho, pessoal. Agora a gente vai dar um print. No seguinte, a gente vai... Eu vou reaproveitar isso aqui. O produto dobro do primeiro com a metade do segundo é... E a gente vai colocar aqui o valor, que vai ser o seguinte, que vai ser SL1. E a gente vai... Opa, solução 1, perdão. SL1. Aqui eu coloquei SQL. SL1. E a gente vai repetir isso aqui com os seguintes também. Agora a gente vai pegar aqui a soma do triplo do primeiro com o terceiro. Vamos colocar aqui. E a gente vai colocar aqui. E aqui eu vou colocar a solução 2. O terceiro elevado ao cubo. SL3. Daí a gente coloca o nosso pontinho. Concluído, vamos rodar. A gente vai colocar aqui o valor de 5, o outro de 8 e o outro de 2.1. E pronto, o produto do dobro do primeiro. O dobro do primeiro é o quê? O dobro do primeiro é 10, com a metade do segundo. A metade do segundo é 8, então é 4. Então 4 vezes 10 é 40. A gente vai querer a soma do triplo do primeiro. O triplo seria 15 com o terceiro. Então é 15 mais 2.1, que dá 17.1. Fechou. Agora a gente vai elevar o quê? A gente vai pegar o terceiro número e elevar ao cubo. Então a gente vai elevar 3 vezes. A gente vai ter o 2,1 vezes 2,1, que dá 4.41, ok. E a gente vai multiplicar por 2,1 novamente, que vai dar 9,26. Ok, voltamos aqui. E foi o que ele nos deu de resultado aqui. Beleza, agora vamos para a 10ª questão, pessoal. Estamos quase no final. Tendo como dados de entrada a altura e o peso de uma pessoa, construa um algoritmo que calcule seu peso ideal. A gente vai querer, então, o IMC, que é o seguinte, é o peso dividido pela altura ao quadrado, ou a altura 2 vezes, que daria a altura ao quadrado. Mas a gente vai precisar, então, dessas variáveis, pessoal, do peso e da altura. Então, vamos lá, a gente vai criar a variável peso aqui, que eu vou chamar de P, e peso, ele vai ser do tipo só float. Vamos colocar o input. E daí a gente vai colocar, insira o seu peso. E depois a gente vai criar aqui a nossa outra variável, que é a altura, que vai receber do tipo float também. Aí a gente vai colocar aqui um input e vai colocar insira sua altura. Então a gente vai colocar aqui, além disso, deixa eu colocar aqui espacinho, pronto, agora ficou mais legal. A gente vai dar um print, f de string, seu IMC e a gente vai colocar aqui IMC. E é lógico, é interessante a gente falar também, pessoal, que existem soluções melhores. Até nas próximas aulas a gente vai elaborar uma sugestão melhor disso aqui, para a gente informar se a pessoa está no IMC ideal ou não. Nesse caso aqui a gente só vai calcular o IMC mesmo. Beleza? Vamos mudar isso aqui. Meu peso, se eu não me engano, tá com 78 quilos, se eu não estou equivocado. E minha altura, acho que eu tenho 1,83. Seu IMC é 23,29. Vamos ver se está ok. A gente vai pegar aqui a calculadora. Vou levar minha altura ao quadrado, ou seja, 1,83 vezes 1,83, que dá 3,34. Vou apagar isso aqui. E eu agora vou pegar o meu peso, que são 78 quilos, e vou dividir. Então, vamos ver aqui. Prontinho, 23,29. Tá certinho, pessoal.
Então, esse é o nosso cálculo. Agora vamos para a 11ª, pessoal. Tá longa nessa aula, nosso pessoal. Conteúdo pra caramba. Vamos resolver aqui a 11ª. 11ª questão é o seguinte. A gente vai pegar um programa que vai perguntar mesmo, vai ser a mesma coisa do salário que a gente calculou aqui, inclusive vou reaproveitar ela. Só que eu não aconselho você copiar e colar código agora que você está aprendendo, tá joia? Eu vou fazer isso para justamente agilizar aqui o decorrer da nossa aula, senão acaba ficando com um vídeo muito longo. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular novamente o nosso salário, só que dessa vez a gente vai descontar no nosso salário 11% do imposto de renda, 8% do INSS e 5% do sindicato. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente já tem as horas trabalhadas e o valor hora. Agora sim a gente vai criar uma variável salário que vai receber o seguinte, as horas trabalhadas vezes o valor hora. Beleza? Agora a gente tem o nosso salário, aqui deixa eu especificar aqui, seu salário bruto, sem descontos. Beleza? Agora a gente vai para o desconto, que vai ser os seguintes. A gente vai ter 11% para o imposto de renda. Então, imposto de renda vai ser igual ao quê? Vai ser o 11%, 11.0.11, vezes o nosso salário bruto. Aqui vai dar, na nossa variável, a gente vai pegar 11% do nosso salário bruto, que se refere ao desconto do imposto de renda, beleza? Então, a gente vai aqui, desconto INSS, deixa eu ver se eu coloquei INSS correto, que daí são 5,05% vezes o nosso salário bruto. Nosso salário bruto. Prontinho. E aqui a gente vai ter ainda mais um desconto, que são 5% para o sindicato. Desconto sindicato. Desconto sindicato que vai receber o quê? Perdão, aqui é 8%, perdão, pessoal. Desconto do sindicato. Então, já resolvido isso aí, a gente vai pegar aqui, ó, 0,05% e vai multiplicar pelo nosso salário bruto. Prontinho. Agora a gente vai calcular o salário líquido, que é justamente já com desconto, pessoal. Salário líquido vai receber o que? O salário bruto menos, bruto menos o imposto de renda menos o desconto INSS e menos o desconto sindicato. Prontinho, agora a gente vai ter nosso salário líquido. Agora a gente vai dar o pedido da seguinte maneira. Aqui, deixa eu copiar um formato aqui que vai dar o legal. A gente vai dar um print. E vou colocar dessa maneira aqui, F de string. Aqui eu coloquei 3 aspas, pessoal, por causa que justamente tem essas quebras de linha. Mas aqui eu vou colocar minhas variáveis como antes. Aqui a gente vai colocar nosso salário bruto. E aqui o imposto de renda, qual que é o valor? Desconto de imposto de renda vai ser o imposto de renda. Imposto de renda. E a gente vai ter aqui também desconto INSS. A gente vai ter o desconto do sindicato. E vamos por fim ter o nosso merecido salário líquido. Pronto. Salário. Não tem líquido. Pronto. Agora sim, vamos rodar aqui a nossa célula. Deixa eu chegar só nela.
quantas horas você trabalha, quantas horas você trabalhou nesse mês, vamos calcular que a gente trabalhou 220 horas, como no exemplo anterior, e ganha R$10 a hora. Então esse aqui seria nosso salário líquido com esses descontos citados aqui nesse exemplo. Agora vamos para o último exercício, pessoal, mas não menos importante. Faça um programa para uma loja de tintas. O programa deverá pedir o tamanho em metros quadrados da área a ser pintada. Considere que a cobertura da tinta é de 1 litro para cada 3 metros quadrados e que a tinta é vendida em latas de 18 litros, que custam R$80. Informe o usuário a quantidade de latas de tinta a serem compradas e o preço total. A gente vai começar o seguinte, pessoal. A gente vai criar aqui a nossa variável metros. Eu vou colocar quadrado 2 para representar o quadrado, que vai ser receber um float. Insira, bom, se bem que vai ser um quadrado, vou colocar um valor inteiro aqui. Receba o input, qual a área a ser pintada em metros quadrados. Daí a gente vai colocar o seguinte, a gente vai calcular agora como que a gente vai chegar a isso. A gente então vai pegar aqui, a gente vai primeiro saber quantos litros que a gente vai precisar. Então, litros necessários vai ser igual ao quê? Vai ser os metros quadrados fornecidos dividido por 3 metros. Por causa que, então, é o seguinte, a gente vai pegar os metros quadrados que foram fornecidos e para cada 3 metros a gente vai precisar de 1 litro. Então aqui a gente vai descobrir a quantidade de litros necessários, pessoal. Inclusive aqui eu vou fazer uma divisão inteira, tá joia, pessoal? Uma divisão inteira, sempre jogando aqui o valor para cima. Então aqui a gente vai descobrir a quantidade de litros necessários. E agora a gente vai saber a quantidade de latas. Aqui eu não vou deixar a divisão inteira, vou deixar para depois. Eu também já citei o que seria uma divisão inteira, que no caso ele não vai trabalhar ali com as casas decimais, tá joia, pessoal? Já citei isso para vocês, beleza? Mas aqui a quantidade de latas, a gente vai fazer o seguinte, a quantidade de latas vai ser os litros necessários, dividido, uma divisão inteira, por 18, opa, uma divisão inteira, por 18. E também a gente vai querer o preço total, né? Então a gente vai calcular aqui, valor pago. Vai ser o seguinte, vai ser a quantidade de latas. Aqui, como eu estava pensando, pessoal, a gente vai precisar aqui arredondar esse valor, né? Por isso que a gente vai utilizar aqui a função round, que vai arredondar nosso valor. Aqui, opa, round. Dessa maneira, a gente vai conseguir um valor arredondado. E como eu citei, na hora dos exercícios em si, seria possível a gente colocar outras opções de latas de tinta, tá joia? Mas para facilitar, eu deixei aqui, no caso, só latas de 18. Por isso, a gente está fazendo a seguinte operação. Primeiro, a gente vai saber a quantidade de metros quadrados. A gente vai dividir os metros quadrados por 3. Por quê? Porque daí a gente vai chegar na quantidade de litros necessários. Como assim? Porque para 3 metros ele vai precisar de 1 litro. Então vamos supor, para 6 metros ele vai precisar de quanto? De 2 litros. Então a gente vai pegar a quantidade de latas, a gente vai pegar por round e vai descobrir a quantidade de litros necessários e vai dividir por 18. Daí a gente vai ver aqui a quantidade de latas necessárias. E por que a gente está dividindo por 18? Porque a gente descobriu os litros necessários, correto? E a gente vai dividir por 18 porque é a quantidade de uma lata, beleza? É o valor de uma lata. Então aqui a gente vai ver quantas latas vão ser precisas. Só que lógico, aqui vai dar valores quebrados, pessoal. Não seria o ideal. A gente poderia colocar uma condicional aqui. Se o valor for menor que 18, nesses casos, ele vai pegar uma lata de 1 litro e acabou, você tá entendendo, pessoal? Porque de 1 litro não, de 18 litros, porque não teria outra opção,
tá entendendo? Se não ocorrer uma divisão inteira por 18, ele vai pegar só uma lata ali, ou a quantidade a mais para fechar a quantidade de litros necessários. Só que aqui a gente vai fazer um exemplo mais simples, tá joia? Caso você tenha ficado um pouco confuso, peço desculpas, deixe ele nos comentários que eu vou tentar te ajudar nessa questão. Mas a gente vai ter aqui a quantidade de latas agora vezes o preço, que são R$80. Então a gente vai dar agora um print. A gente vai colocar aqui F para pintar metros quadrados. Vai ser necessário. O segundo, se eu vou escrever no papel. Ou seja, aqui a quantidade de latas. E o valor a ser pago é... A gente coloca aqui o valor aqui já formatado em reais, né, pessoal? O valor a ser pago vai ser valor pago. Vamos rodar aqui o nosso código. Qual era a ser pintado em metros quadrados? Bom, deixa eu colocar um exemplo aqui bem fácil para a gente trabalhar. Então, com 18 litros a gente vai pintar 54 metros quadrados. Então, deixa eu colocar aqui que a gente vai pintar 54 metros quadrados. Ou seja, ele tem que me resultar aqui em uma lata e 18 litros de tinta. Vamos ver aqui. Para pintar 58 metros quadrados vai ser necessário 18,0 litros. Ou seja, uma lata de tinta. Agora sim. Ficou dessa maneira. Então agora o valor a ser pago é 80. Agora vamos ver com números quebrados, pessoal. Vamos colocar que são 500 metros. Ou para pintar 500 metros quadrados vai ser necessário 166 litros. Ou seja, 9 latas de tinta no valor a ser pago de 720. Então tá funcionando de maneira adequada. Aqui ele até arredondou. A gente viu que com uma lata dá para pintar 54 metros quadrados, porque tem 18 litros. Então, a gente vai fazer o seguinte cálculo. A gente vai pegar as 9 e vai multiplicar por 54. Aqui um ponto, pessoal. Eu alterei aqui a forma, como vocês podem ver, porque ele estava arredondando o valor. Só que ocorreu um problema, como vocês viram aqui na última multiplicação. Por quê? Porque ele estava arredondando muitas vezes o valor para baixo. E não é o adequado. Tá entendendo? Aqui a gente vai ter um valor mais aproximado possível. Só que eu vou deixar aqui o nosso output mais bonito. Que eu vou colocar aqui, ó, especificar. Eu vou querer 2 casas decimais só. 2 casas decimais. A mesma coisa com quantidade de latas. Vou querer só 2 casas decimais. Só que aqui tem um problema. Você não vai comprar 1,8 latas, tá entendendo? Como eu falei para vocês. Seria possível aqui a gente só mostrar no nosso exemplo, se o cara comprar 1 litro, se o cara vai comprar 1 litro, ele vai comprar uma lata de 18 e acabou-se, né? Mas não é o que a gente vai nos aprofundar aqui, ó. Com 500 metros, para pintar 500 metros quadrados vai ser necessário 166,67 litros, ou seja, 9,26 latas de tinta. Opa, eu esqueci de arredondar o valor a ser pago. Também é necessário, né, pessoal? Vou colocar aqui 2F. Prontinho. Aqui um ponto importante, pessoal, que é como eu tinha mostrado o cálculo aqui para vocês, ó, se a gente pegar 9,26 e multiplicar por 54, por que por 54? Porque uma lata vai pintar 54 metros quadrados, uma lata de 18 litros. Então a gente multiplica isso e a gente chega a 500,04, que é um pouco arredondado, metros quadrados, é o que a gente queria. Então realmente está funcionando. Só que essa não seria a melhor solução e inclusive eu vou deixar aí o desafio para vocês. Como você faria isso aqui para que ele traga já o valor adequado? Isso aqui eu vou deixar em aberto, eu poderia resolver, mas isso aqui vai ser um desafio para vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. A gente encerrou aqui os exercícios da aula 4. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, deixem aí nos comentários. E espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.